Ele assinou os papéis do divórcio com um sorriso. Um sorriso de quem acha que ganhou, de quem acha que acabou de se livrar de um peso. Ele me olhou pela última vez naquele escritório frio, cercado pelos advogados dele, e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Boa sorte, Marina. Você vai precisar. Eu não respondi. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque eu já sabia o que estava prestes a acontecer. E palavras teriam estragado tudo. 3 anos depois, ele tentou me ligar 142 vezes em um único mês. Eu sei o número exato porque eu contei. Mas vamos voltar ao começo. Porque essa história não começa no divórcio. Começa muito antes. Começa numa versão de mim que eu mal reconheço quando olho para trás. Meu nome é Marina. Cresci no interior do Paraná, filha de professor e costureira. Não éramos pobres, mas sabíamos o valor de cada real. Minha mãe costurava até as 2 da manhã quando precisava. Meu pai corrigia provas no fim de semana sem reclamar. Eles me ensinaram que trabalho é dignidade, que silêncio é força, que paciência é uma arma que a maioria das pessoas não sabe usar. Eu aprendi bem. Fui a primeira da família a entrar numa universidade federal, administração de empresas. Fui bolsista. Trabalhei em lanchonete nos finais de semana, dormia 5 horas por noite. Enquanto colegas saíam, eu estudava. Enquanto outros reclamavam da faculdade, eu absorvia cada detalhe como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. Foi na faculdade que eu conheci Rafael Mendonça, filho de uma das famílias mais ricas do estado. Alto, bonito, seguro de si, ou pelo menos era o que parecia. Ele chegou no 3º ano como aluno especial, numa matéria eletiva. Não precisava de diploma. Só queria entender o ambiente acadêmico, como ele mesmo dizia com aquele sorriso levemente condescendente. Eu era a melhor aluna da turma. Apresentei um trabalho sobre reestruturação de empresas familiares que fez o professor parar no meio e pedir para eu repetir o raciocínio. Rafael me olhou diferente naquele dia. 3 meses depois, ele me convidou para sair. Eu deveria ter prestado mais atenção no jeito que ele olhou para mim naquele primeiro jantar. Não era admiração, era curiosidade. Como quem encontra um objeto interessante numa loja que não esperava visitar. Mas eu era jovem. E ele era tudo que meu mundo pequeno nunca tinha me mostrado. Nos casamos 2 anos depois. A família dele foi educada na cerimônia. Sorrisos nos lugares certos. Abraços calculados. A mãe dele, Dona Cecília, me cumprimentou com aquela frase que dói mais do que insulto. Que bom que o Rafael encontrou alguém simples. Ele precisa de estabilidade. Simples. Ela disse isso olhando para o meu vestido, que minha mãe tinha ajudado a escolher, com aquele olhar que não precisa de palavras para humilhar. Eu sorri. Gardiai. Os primeiros anos de casamento foram uma lenta e silenciosa erosão de quem eu era. Rafael não era mau. Era algo pior. Era indifferent. Ele me queria presente, mas invisível. Queria uma esposa que aparecesse nos jantares certos, dissesse as coisas certas, não questionasse nada. Eu tinha largado uma proposta de emprego em São Paulo para ficar em Curitiba com ele. Uma empresa de consultoria que tinha me procurado depois que um professor indicou meu trabalho de conclusão de curso. Rafael achou que não fazia sentido eu trabalhar fora. A empresa dele precisava de alguém para organizar o administrativo. Então eu fui trabalhar na empresa da família dele, sem cargo oficial, sem salário, como apoio à gestão familiar. Era como chamavam. Na prática, eu reorganizei o departamento financeiro, identifiquei um rombo de quase R$ 800 mil causado por um fornecedor desonesto, implementei um sistema de controle que economizou à empresa mais de R$ 1.200.000 em 18 meses. O crédito foi do diretor financeiro, um primo do Rafael. Eu não disse nada, mas eu guardei tudo. Cada relatório, cada planilha, cada e-mail. Eu tinha uma pasta no computador que só eu sabia que existia. O casamento foi morrendo em câmera lenta. Rafael começou a passar mais tempo fora. Viagens de negócios que duravam uma semana a mais do que o necessário. Jantares com clientes que eu nunca conhecia. Ele parou de me perguntar como eu estava.
Parou de me olhar como se eu fosse uma pessoa e não uma peça de mobília bem comportada. Eu percebi o que estava acontecendo bem antes de ter a prova. E quando a prova chegou, uma mensagem que apareceu na tela do celular dele enquanto ele dormia. Eu não chorei. Não acordei ele. Não fiz nada daquilo que eu imagino que ele esperava que eu fizesse. Eu fui para o escritório em casa, fechei a porta e passei a noite fazendo cálculos. Porque enquanto eu tinha sido a esposa simples, eu tinha aprendido algo muito importante sobre a empresa da família Mendonça. Algo que nem Rafael, nem o pai dele, nem o primo diretor financeiro tinham percebido ainda. A empresa estava à beira de um colapso silencioso. E eu era a única pessoa no mundo que sabia exatamente como consertar isso. Mas eu ainda não ia usar esse conhecimento. Ainda não. Primeiro, eu precisava cuidar de mim. Comecei a estudar de novo, em silêncio. Me inscrevi num MBA online de finanças corporativas, pagando com o dinheiro que eu tinha economizado ao longo dos anos de uma mesada que Rafael me dava sem pensar muito, pequena o suficiente para me fazer sentir dependente, mas suficiente para quem sabe guardar. Estudava de madrugada, quando ele dormia ou estava fora. Ao mesmo tempo, comecei a reconstruir conexões que eu tinha abandonado quando me mudei para o mundo dele. Antigas colegas de faculdade. Um professor que sempre acreditou em mim. Uma rede que eu tinha deixado adormecer, mas que não tinha morrido. Foi numa dessas reconexões que eu encontrei Beatriz Fonseca, minha melhor amiga da faculdade, que eu tinha me distanciado porque Rafael não gostava da energia dela. Beatriz tinha montado uma pequena empresa de consultoria financeira em São Paulo. Não era grande, mas era dela, e ela era muito boa. Tomamos café por videoconferência numa tarde. 2 horas depois, eu estava chorando e ela estava ouvindo. Marina, ela disse quando eu terminei. Você está descrevendo uma pessoa que eu não reconheço. Onde foi parar a mulher que desmontou o modelo de negócio inteiro numa apresentação de 20 minutos? Essa pergunta ficou dentro de mim como uma brasa. Onde foi parar ela? Foi nessa época que Rafael me disse, casualmente, num jantar, que tinha decidido que eu deveria me envolver menos na empresa. O novo diretor, outro parente, queria reformular a equipe de apoio. Apoio. É assim que eles chamavam o trabalho que eu fazia. Eu concordei com a cabeça. Sorri. Disse que entendia. E naquela mesma noite, escrevi um e-mail para Beatriz com um único parágrafo. Estou pronta. O que aconteceu nos 6 meses seguintes foi a parte que ninguém viu. Enquanto Rafael vivia sua vida paralela, convicto de que eu era exatamente o que ele achava que eu era, uma mulher dependente, sem ambição, sem recursos, eu estava construindo algo em silêncio absoluto. Comecei a trabalhar remotamente com Beatriz. Projetos pequenos no começo, análise financeira para empresas médias, identificação de ativos subvalorizados, reestruturação de dívida. Eu era boa nisso. Eu era muito boa nisso. Em 4 meses, eu tinha gerado resultados suficientes para que Beatriz me convidasse para uma sociedade formal. Eu disse não. Não porque não queria, mas porque ainda não era o momento. Eu tinha um plano maior, e ele exigia timing perfeito. O plano envolvia a empresa da família Mendonça. Eu tinha passado anos dentro daquela estrutura. Eu conhecia cada fornecedor, cada contrato, cada fraqueza. E eu sabia de algo que ia destruir aquela empresa em menos de 2 anos se ninguém agisse. Havia um passivo fiscal oculto de proporções sérias, construído ao longo de anos de má gestão do primo diretor. Uma bomba relógio que nenhum auditor externo tinha encontrado porque os documentos estavam distribuídos entre 3 subsidiárias de uma forma que parecia intencional, mas que, na verdade, era só incompetência disfarçada de complexidade. Eu tinha a documentação completa. E eu sabia exatamente quem ia querer comprar essa informação. A Verano Capital era um fundo de investimento de médio porte com sede em São Paulo, especializado em aquisições de empresas familiares em dificuldade. Eu tinha cruzado com o nome deles diversas vezes durante minha pesquisa. Eles tinham um modelo muito específico. Identificavam empresas com ativos sólidos e gestão problemática, entravam discretamente, reestruturavam e revendiam com lucro expressivo. A Mendonça era exatamente o perfil deles, mas eles não sabiam disso ainda. Eu marquei uma reunião.
Não como Marina Mendonça. Não como a esposa do Rafael. Como Marina Costa, meu nome de solteira, que eu nunca tinha mudado nos documentos profissionais porque Rafael achava burocrático demais e eu nunca insisti. Uma consultora independente com um dossiê completo sobre uma empresa familiar em colapso silencioso, e uma proposta concreta de como essa empresa poderia ser adquirida e reestruturada por uma fração do seu valor real. A reunião durou 90 minutos. No final, o diretor de aquisições da Verano, um homem chamado Henrique de uns 50 anos, me olhou por cima dos óculos e perguntou: "Como você tem acesso a tudo isso?" Eu respondi: "Porque passei 4 anos sendo invisível dentro dessa empresa, e pessoas invisíveis veem tudo." Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois abriu um sorriso lento. "Quanto você quer pela consultoria nessa operação?" Foi nesse momento que o Rafael me pediu o divórcio. Não é coincidência. O timing, na vida, raramente é. Ele chegou em casa numa quinta-feira à noite com aquela expressão de quem praticou o discurso no carro. Me disse que as coisas tinham mudado. Que ele precisava seguir em frente. Que esperava que eu entendesse. Eu entendi perfeitamente. Ele estava com alguém. A família dele já sabia. O advogado já estava contratado. Ele queria um processo rápido, limpo. Me ofereceu um apartamento pequeno num bairro distante e uma pensão mensal razoável. As palavras dele. Eu o deixei terminar. Depois perguntei, com calma: "Você quer que eu assine logo?" Ele pareceu surpreso com minha reação. Esperava choro. Esperava súplica. Esperava a versão de mim que ele tinha construído na cabeça dele ao longo de anos. "Quanto mais rápido, melhor", ele disse. "Certo", eu respondi. "Mas eu vou querer minha própria advogada para revisar os termos." Ele concordou sem pensar. Achava que eu ia pegar qualquer coisa que oferecessem. Que eu estava em posição de desespero. Minha advogada se chamava doutora Renata Souza, e ela era uma das profissionais mais competentes de Curitiba em direito de família com foco em partilha de bens empresariais. Beatriz a tinha indicado. O processo de divórcio durou 4 meses. 4 meses em que a família Mendonça foi paulatinamente descobrindo que a esposa simples tinha documentado absolutamente tudo. Cada decisão financeira da empresa em que eu tinha participado. Cada melhoria que eu tinha implementado sem crédito. Cada relatório que eu tinha produzido. Cada economia que eu tinha gerado. Com valores, datas. E os e-mails onde o primo diretor apresentava meu trabalho como se fosse dele. A doutora Renata construiu o argumento de que eu tinha contribuído ativamente para o crescimento do patrimônio familiar durante o casamento, sem compensação formal. Em termos jurídicos, eu tinha direito a uma fatia muito maior do que eles imaginavam. Mas o golpe de misericórdia veio de outro lugar. Na semana em que a negociação do divórcio estava no ponto mais tenso, a Verano Capital formalizou uma proposta de aquisição para a empresa Mendonça. A proposta era séria, detalhada, e revelava um conhecimento interno da empresa que deixou a família Mendonça em pânico. Rafael me ligou na mesma tarde. "Marina, você tem alguma coisa a ver com isso?" Eu deixei passar alguns segundos antes de responder. "Rafael, eu sou apenas a sua ex-esposa simples, lembra? O que eu poderia ter a ver com operações corporativas complexas?" O que aconteceu nas semanas seguintes foi rápido e irreversível. A empresa Mendonça, sem uma reestruturação urgente do passivo fiscal que eu tinha documentado, estava vulnerável, e a Verano sabia exatamente onde pressionar. Não de forma agressiva, de forma cirúrgica. A família aceitou negociar. E foi na mesa de negociação da Verano que a grande revelação aconteceu. Porque eu estava lá, não como ex-esposa, como consultora sênior da Verano Capital, contratada especificamente para essa operação, e como sócia minoritária da Beatriz Fonseca Consultoria, que tinha sido formalmente contratada como assessora financeira da operação. Quando Rafael me viu sentar do outro lado da mesa, ele ficou literalmente sem cor. Dona Cecília, que tinha insistido em participar da reunião para defender os interesses da família, olhou para mim por um longo momento. Depois olhou para o filho, e algo na expressão dela mudou. Não arrependimento. Ela era velha demais para isso, mas reconhecimento. "O tipo doloroso",
Você planejou isso, Rafael disse, mais para si mesmo do que para mim. Eu abri minha pasta de documentos e respondi com tranquilidade. Eu me preparei. Há uma diferença. Os termos finais foram os seguintes. O divórcio foi concluído com uma partilha que incluía uma porcentagem significativa do valor avaliado da empresa, referente à minha contribuição documentada ao crescimento do patrimônio. Não foi o que Rafael ofereceu inicialmente. Foi aproximadamente 7 vezes mais. A Verano adquiriu participação majoritária na Mendonça com um acordo de reestruturação de 3 anos. Eu fui contratada como diretora do processo, remunerada, desta vez, de forma muito adequada. A empresa que Rafael sempre chamou de nossa, usando um possessivo que na prática nunca me incluiu, passou a ter minha assinatura em cada decisão estratégica. E o apartamento que ele me ofereceu no bairro distante? Eu comprei uma cobertura, com vista para a cidade inteira. Nos meses seguintes, as ligações começaram. O Rafael foi o primeiro. 142 vezes. Eu atendi 3. Nas 3, ele disse variações da mesma coisa, que havia precipitado, que não tinha valorizado o que tínhamos, que as coisas podiam ser diferentes. Depois vieram as pessoas da família. A cunhada que nunca me convidou para o chá de bebê dela. O primo diretor que assinou relatórios meus como se fossem dele. Até um tio que eu mal conhecia, de repente cheio de memórias afetivas do nosso casamento. Dona Cecília não ligou, mas me mandou uma carta. Manuscrita. 3 parágrafos. No último, ela escrevia: eu deveria ter te enxergado melhor. Eu dobrei a carta, guardei no mesmo arquivo onde eu tinha todos os outros documentos e fui tomar café. Beatriz me perguntou uma vez, num daqueles jantares que viraram tradição entre nós, se eu sentia raiva. Eu pensei com cuidado antes de responder. Sunny, por muito tempo. Mas raiva é cara. Ela consome energia que eu precisava para outra coisa. E arrependimento? Ela perguntou. De ter casado com ele? Às vezes. Mas sem aqueles anos dentro daquela empresa, eu não teria o que tinha para oferecer para Verano. Sem a invisibilidade, eu não teria visto que eles não conseguiam ver. Então, de certa forma, ele me deu as ferramentas que eu usei para chegar até aqui. Beatriz sorriu. Você é assustadora, sabia? Eu ri. Não, eu só aprendi a ser paciente. Hoje, quase 4 anos depois daquela tarde em que ele me disse boa sorte, você vai precisar. Eu dirijo uma consultoria que tem escritórios em 3 cidades. Trabalho com empresas que precisam do que eu aprendi a fazer melhor do que quase todo mundo, enxergar o que está escondido e transformar isso em valor. Minha mãe veio me visitar no mês passado. Ficou parada na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade, e depois me olhou com aquela expressão que mãe tem quando não consegue encaixar a filha que ela conhece na pessoa que está na frente dela. Marina, ela disse, quando tudo foi mais difícil, você estava com medo. Eu me sentei do lado dela. Todo dia, eu respondi honestamente. Mas medo e coragem não são opostos, mãe. Coragem é fazer o que precisa ser feito exatamente porque você está com medo. Ela ficou quieta por um momento. Depois pegou minha mão. Seu pai ia ter muito orgulho. Eu penso às vezes naquele momento no escritório, quando Rafael assinou os papéis com o sorriso de quem achou que ganhou. Ele não sabia que aquela assinatura era o último passo de um plano que eu tinha começado a construir muito antes de ele pensar em me pedir o divórcio. Não porque eu seja calculista de um jeito frio, mas porque aprendi, lá atrás, que o mundo não espera que você esteja pronto, que ninguém vai aparecer para te dar o que você merece, que a única coisa que ninguém pode te tirar é o que você constrói dentro de você mesma, em silêncio, enquanto todos os outros estão ocupados te subestimando. Ele pensava que estava me deixando com nada. Na verdade, ele estava me devolvendo para mim mesma. E isso foi a coisa mais valiosa que ele poderia ter feito. Eles me ignoraram, até eu me tornar impossível de ignorar. E quando isso aconteceu, eu não precisei dizer uma palavra. O silêncio já tinha falado por mim.